Olá pessoal, aqui é o Pablo, sou responsável pela aula de hoje. Estamos estudando então o módulo 12, Lei de Sociedade no Trabalho. Vamos estudar hoje o roteiro 3, né? Necessidade do trabalho. Vocês estão estranhando, né? Você estava esperando outro monitor. Não sei se vou estar à altura do monitor que era para apresentar, mas espero que vocês gostem também. Um assunto também já não é tão complexo, não exige tanta prática assim, mas espero que eu consiga passar para vocês um pouco do conteúdo. Então, a ideia aqui, para quem está assistindo o vídeo e não conhece ainda o canal, essa aula é uma introdução ao nosso estudo que era presencial na Fraternidade Espírita Candeia de Maria e tem como objetivo fazer uma breve introdução para que depois o debate aconteça de uma forma online com os monitores. Ok? Vamos lá. Então, hoje nós temos dois objetivos nessa aula, que é justificar a necessidade do trabalho humano, do ser humano, e explicar como solucionar o problema da miséria social. As duas questões nós vamos sair daqui hoje tentando responder elas. E vamos fazer uma reflexão sobre elas. Então, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as necessidades e os gozos. Olha só a reflexão aqui. Então isso aqui está na questão 674 do Livro dos Espíritos, e lembrando, né, todos nós, que o ESD ele é um estudo básico, ele é um panorâmica, ele faz um panorama sobre o assunto. Então, é sempre importante a gente ter junto as obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos, para acompanhar, para ler as questões anteriores, as questões depois e aprofundar no tema. Então aqui a gente não consegue aprofundar. Então aqui ele destaca aqui em vermelho, ó, isso aí é para vocês anotarem aí, né? Cirlei, o Adriano, pessoal aí. Pessoal que gosta de estudar bastante aí. É uma necessidade, é uma lei. Então não é a questão de eu querer ou não querer, de dar para fazer, não dá para fazer. Eu vou mais tempo ou menos tempo eu vou ter que fazer. Se eu não fizer, algo vai acontecer para que eu faça. As leis vão se mover, o universo conspira e para que todos possam trabalhar. E com o passar do tempo, a civilização acaba que exigindo a gente trabalhar mais para ter os confortos. Então a gente hoje tem, na nossa época, né, atual, tem a internet, tem seguro, tem a nossa casa, tem o automóvel, tem o celular novo que exige, né? Então a internet aumenta a velocidade, aumenta o preço, então a gente vai tendo que trabalhar mais porque as necessidades vão aumentando. Esse seria um dos exemplos, né? Então, o trabalho se impõe ao ser humano como uma necessidade. Por quê? Olha, estão respondendo a primeira questão, né? Necessidade do trabalho. É um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, a sua segurança, o seu bem-estar depende desse trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco do corpo, otorgou Deus a inteligência. Em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, olha, como é uma lei, e nós aprendemos no começo, na apostila, antes desse capítulo, desse módulo, que existe um progresso intelectual e o progresso moral. Então, como é uma lei, a lei do progresso, e eu tenho que aprender, o trabalho é uma oportunidade, é um meio de eu desenvolver essa inteligência. Porque já que eu vou ter que ter alimento, eu vou ter que ter uma segurança, eu vou ter que ter o meu bem-estar, então, eu aproveitando tudo isso para que eu desenvolva intelectualmente e aí, moralmente, consequentemente, eu vou evoluir moralmente também. Então, primeiro vem a inteligência, depois vem o lado moral. E para aquelas pessoas que não têm força física para trabalhar, Deus deu inteligência. São as pessoas que também trabalham com a cabeça, desenvolvendo projetos, livros, palestras, estudos, teorias, pesquisas, né, que trazem toda essa evolução para a nossa sociedade. Então todo mundo trabalha. Questão 676. O trabalho, entendido como lei da natureza,
é das maiores bênçãos que Deus deu no campo das horas, em suas dádivas de realização para o bem. Por exemplo, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz e o criminoso regenera. No livro Voltei, né? Quem não leu ainda, é um livro muito legal, o livro não é tão grande, conta a história do irmão Jacob, que era um espírita, aí ele desencarna e volta, né? Para contar como é que foi lá. Bem legal, bem interessante. Então, olha só, como é importante, né? E a gente acha que o trabalho é toda atividade de carteira assinada, né? Não, o trabalho é toda atividade útil. Mais para frente nós vamos ver de novo. Então, olha só, o triste, né? Para o depressivo, a pessoa que não está legal, está se sentindo mal, o trabalho para ela reconforta, auxilia ela a voltar ao estado normal de felicidade. O ignorante aprende, porque toda atividade que ele vai começar a desenvolver, ele está aprendendo com alguém. Ele tem que pensar para fazer aquilo. Ele vai pensar em fazer aquilo melhor cada vez mais. Então ele está aprendendo, ele vai fazer curso, ele vai fazer um estágio, né? E o doente se refaz. Quantas pessoas a gente vê doentes que estão se recuperando de uma doença e quando estão no trabalho esquecem da doença e começa a se refazer, né? E o próprio criminoso, né? A gente vê nas penitenciárias, nos lugares onde eles estão, já tem trabalhos que eles podem fazendo durante a sua estadia lá, para que ele vá se regenerando, vá aprendendo conceitos, vá se aprimorando, vai aprendendo uma profissão, vai exercitando a inteligência, e assim o tempo que ele está lá passa um pouco mais rápido, né? Então, ele é o guia na descoberta de novas possibilidades divinas, no processo evolutivo do aperfeiçoamento universal. Nele, a alma edifica a própria casa, cria valores para a ascensão sublime. Está no livro lá, Reportagens de Além Túmulo. Então, o trabalho, ele não é só para mim, para minha subsistência, mas ele é universal. Eu estou contribuindo para mim, mas para o meu bairro, para a minha sociedade, para a minha cidade, para os outros que estão à minha volta. O trabalho é necessário também por isso, porque somos co-criadores de Deus. Ele precisa de nós para que o trabalho aconteça. Cada um de nós dê a sua parte, dê a sua contribuição, né? Então nós vamos aqui criar valores sublimes no desenvolvimento de nossas tarefas, cada um dentro do seu trabalho. Então, os espíritos orientadores nos esclarecem que o trabalho do homem tem duplo fim, duas coisas: conservar o próprio corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que é o que nós já tínhamos visto antes, e agora ele está falando nas questões 677 do Livro dos Espíritos. Bacana, né? Então aqui ele resumiu, ó. Então eu tenho que trabalhar primeiro para subsistir, para manter o meu corpo, minha saúde, né? Alimentação, o lugar para morar, a segurança, e também para a faculdade de pensar, para exercitar a minha mente. Então, nós temos as pessoas às vezes perguntam, poxa, qual é o objetivo da minha vida? Para que será que eu estou aqui, né? Para trabalhar em alguma coisa, para ajudar na evolução do mundo, para ajudar na minha evolução, para mim aprender a mais coisas, para mim ficar mais inteligente, desenvolver inteligência, porque a inteligência está no espírito, né? Então, quando eu desencarnar, eu vou levar junto essa inteligência. Nós já trazemos algumas facilidades também de esforços anteriores. Muitas das vezes a gente às vezes pergunta, nossa, por que aquela pessoa nunca estudou o assunto, mas ela tem facilidade? Porque ela teve que trabalhar anteriormente com isso, teve que se dedicar, né? Por isso é importante a gente aprender, trabalhar, desenvolver, sempre, nunca é tarde, né? Sempre é momento de aperfeiçoar. Então, o trabalho, em tese, para ser em processo de evolução, por ser o processo de evolução, configura-se sobre três aspectos materiais. Três aspectos principais. Olha que interessante. Porque até então, a maioria de nós talvez pensava que era só a matéria, né? Então eu vou trabalhar para subsistência, para colaborar com a sociedade, para me manter, para me ter seguro, ter uma casa, né? Mas aqui ele está dizendo que são três coisas: material, que é o mais óbvio, né? O espiritual e o moral. Olha só que interessante. Isso está como trabalho, quer dizer, que é uma coisa que dá trabalho, que tem que fazer, tem que se mexer, tem que se doar, tem que exercitar e leva tempo, né? Então, olha, através do cumprimento do trabalho material, propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres, para consigo,
para com a sua família e para com a sociedade. Então, se eu tenho alguma dúvida qual que é o meu objetivo aqui na Terra, qual que é a minha missão, a primeira delas, a minha subsistência da minha família, que depende de mim, que eu estou provendo. E se eu não estiver provendo, eu vou prover ainda. E aí eu estou colaborando comigo, com a minha família e com a sociedade. Então nós temos que ser colaborativos, né? As atividades, tudo que a gente vai projetar, vai planejar, nós temos que pensar no coletivo. Em tudo que a gente faz, né? Pensar no outro, pensar no próximo, não só como é que é bom para mim. Então, por um exemplo simples, eu vou fazer uma obra lá em casa. Vou ver como é que vai entrar o carro, como é que as pessoas vão entrar. Será que entra cadeirante? Será que a outra pessoa entra? Será que é o tamanho, né, esse tamanho que eu vou fazer, todas as pessoas conseguem? Eu não tenho que pensar só no meu tamanho, mas no tamanho de todo mundo. Porque aquela casa lá, uma hora não vai ser mais minha, né? Vai ser de outras pessoas. Então nós temos o dever de nos amparar a nossa família, que Deus nos confiou, e também de contribuir com a sociedade. Porque muitas vezes a gente só reclama, exige da sociedade, né? Exige da prefeitura, exige da associação de bairro, reclama tal, e o que eu faço? Não sou capaz de juntar o lixo na rua, não sou capaz de desentupir o bueiro, contribuo para poluir o ambiente, né? Então, referente à questão espiritual, nesse trabalho, ele vai exercer a fraternidade com o próximo e aperfeiçoar-se no conhecimento transcendente da alma, que é imortal. Então, eu vou aprender a lidar com o próximo, a ter mais paciência, tolerância, né? E aí vou entender que somos espíritos imortais. Vou criar uma inteligência, olha que legal. Vou trabalhar isso, criar uma inteligência espiritual, porque se eu sei que eu vou viver muitas vezes ainda, então eu não preciso me estressar com muitas coisas. Então tem coisas talvez que eu não consiga aprender agora. Daí eu vou ficar chateado? Não, eu aprendo depois. Talvez eu queria ser médico nessa vez, não deu certo, posso ser médico na outra vida. Então tem várias coisas que eu posso relaxar, posso fazer o que eu consigo fazer agora e deixar para depois as outras coisas. E aí no campo moral, lutará simultaneamente para adquirir qualidades elevadas. Então olha só, ele botou lutará, porque não é fácil. Ou se for o caso, por sublimar aquelas que já se sente aquinhoado. Esse está no Estudando o Evangelho, nesse livro do Martins Peralva, né? Olha que bacana isso. Então eu vou ter que trabalhar, além de estudar, de fazer o ES, de ler livros, ver palestra, de, né, assistir filmes, bons livros, eu tenho que me esforçar no bem. Eu tenho que me esforçar para ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos ciumento. É o trabalho duro, dói, é difícil, machuca a gente, às vezes machuca outro, mas é um trabalho. E é um trabalho árduo e necessário. E ele é uma lei também, né? Não tem como voltar atrás. Agora, por que existem conflitos sociais? Então a gente vê tanta desigualdade, né? No Brasil isso aí é mais explícito ainda, mais explícito, né? Será que isso tem solução? Será que a gente consegue resolver? Então esse capítulo vai nos trazer a solução ideal para esse problema, que na verdade alastra o mundo, né? A gente fala do Brasil porque é mais fácil de observar. Até às vezes numa cidade mesmo a gente encontra várias disparidades. Mas isso é um problema mundial, né, que nós temos que resolver. Então, os conflitos sociais não resolvidos ou incorretamente administrados podem gerar uma situação de pobreza generalizada e todas as suas consequências calamitosas. Os espíritas sabemos que as desigualdades sociais existentes no planeta estão vinculadas a dois pontos fundamentais: a manifestação da lei de causa e efeito e a visão materialista da vida. São pessoas que só pensam que só existe matéria, então adquirem, e aí falta para outras pessoas. E para a gente que está estudando a doutrina espírita, vai entender que isso faz parte da lei de causa e efeito. Por quê? Nós vamos ter que ter essas experiências, né? Porque uns nascem ricos, uns nascem pobres. Porque alguns têm experiências diferentes para desenvolver. Então, se eu já nasci rico, eu tenho toda essa responsabilidade do que eu vou fazer com aquilo que eu já tenho. E se eu nasci pobre, eu tenho que talvez dar valor às coisas que eu não dava valor antes, quando eu tinha, em outra vida, muitos recursos.
E agora, sem recursos, eu vou ter que aprender a tolerar, a ter paciência, a ter perseverança. Então, várias coisas a gente pode trabalhar tanto com dinheiro, tanto sem dinheiro. Todas elas são desenvolvimentos. E até, na minha opinião, acho que a riqueza é muito mais difícil. Porque se você não tem, você já não. Já é difícil de qualquer forma, né? Você não tem tanta responsabilidade. Mas vamos supor que nós ganhássemos na Mega Sena agora. E aí? Aí eu vou ser cobrado. O que eu fiz de benéfico, de bom com aquele dinheiro? Aonde eu apliquei? É difícil, né? Só tendo para a gente saber o que a gente faria. É muito complicado. Então, não podem os homens ser felizes se não viverem em paz. Isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, indulgência e de condescendência recíproca. Então aqui ele está dando um recado, ó, tá dando uma receita. Como é que a gente não vai conseguir viver, ser feliz se a gente não viver em paz uns aos outros? Hoje é tão difícil, né? Uma mídia social ali, o Facebook, já por qualquer motivo as pessoas já estão se ofendendo. Imagine só como é que a gente vai viver em paz. Como é que nós vamos ter indulgência para com o outro. Né? As pessoas publicam aquilo na rede social, ela publica o que ela quer. Eu não preciso ir lá eu responder aquilo. Né? Eu posso até deixar de ser amiga dela na rede social. Então são só poucos exemplos, né? Independente do assunto, mas isso é falta de tolerância nossa. Então, numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros, a caridade e a fraternidade resumem todas as condições sociais. Uma e outra, porém, pressupõe a abnegação. Então, se eu não entender que o outro pensa diferente, que o outro tem um jeito diferente de fazer as coisas, que o nosso jeito não é sempre o melhor jeito de se fazer, tem vários jeitos de se fazerem as coisas, que a nossa opinião não pode querer que seja a nossa única verdade exclusiva. Temos que entender que todos podemos ter opiniões, né? E respeitar a opinião do próximo, não se exaltar. Vários exercícios a gente pode fazer. Tolerância, paciência, de caridade para com o outro, né? Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Olha só qual que é, lembra no Evangelho, qual que é a chaga da humanidade? O orgulho, o egoísmo. Se a gente for perceber, todos os outros males, o fundo é no orgulho ou egoísmo. Então, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem por conseguinte a igualdade, nem liberdade, dado que o egoísta e o orgulho querem tudo para si. Então aqui ele está entrando já na segunda questão, que vai dizer como que a gente pode solucionar esse problema social, da miséria social. É com fraternidade, igualdade e liberdade. Só que, se eu não for fraterno, como é que eu vou querer que todos sejam iguais? E se eu quero que todos sejam iguais, mas daí o outro quer mais acha que merece mais que o outro, acha que merece mais que o outro. Por isso é tão difícil, por isso vai demorar tanto, porque todos temos que ser fraternos, né? Então, o Espiritismo nos apresenta uma solução para esse problema social. De acordo com Allan Kardec, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, nós temos que ter as três. Não dá para ter só uma ou ter só outra. Enquanto não tivermos, a gente não vai conseguir resolver esse problema. Até no texto vai dizer, por mais que tenha uma teoria econômica, um plano econômico muito bom, não adianta se não tiver fraternidade, igualdade e liberdade. Porque se não tiver essa educação econômica, essa educação que vai nos ajudar a chegar nesse ambiente, nessa liberdade, igualdade e fraternidade, nós não vamos mudar. Então, por exemplo, hoje estamos passando por uma crise difícil, né? Uma crise financeira, econômica, mas se as pessoas já não guardavam, já não economizavam, na maioria dos casos, já não poupavam, já não tinha uma educação de guardar um pouco. Mesmo que aquela pessoa ganhe muito pouco, é difícil ela não ter como guardar R$10 por mês, R$15 por mês. Então, se ela guardar 10, 15 por mês por muito tempo, ela consegue fazer uma reserva. Então, a maioria de nós não tem reserva. Trabalha sempre com cartão de crédito, pagando as contas, sempre pagando um carro, pagando a casa, sempre fazendo conta que ainda muito para frente, né? E nesse giro. Será que a gente precisa de tudo isso? Então, enquanto a gente não conseguir se educar para saber o tanto que a gente pode viver não de aparência, viver com o que realmente a gente pode ter,
a gente ter uma reserva para essas emergências. A maioria de nós não tem, porque se a maioria de nós tivéssemos, não estaríamos tão preocupados assim, né? A gente não tira o tempo, a gente prefere gastar, viver o agora demais, né? É importante gastar, é claro, mas a gente gasta um pouco a mais do que a gente tem, viaja um pouco a mais, consome e come um pouco a mais e não pensa que um dia a gente pode precisar desse recurso, né? Então é uma falta de educação. Então essas três palavras constituem por si só o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os próprios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Então, olha, a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume os deveres do homem um para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência em todas as nossas atividades. Olha como é que é difícil, né? É por excelência a caridade evangélica e a aplicação da máxima: procedei para os outros como queríeis que os outros procedessem para conosco. Então, é uma frase que parece ser a gente tão falada, tão repetida, mas a gente acaba não fazendo. Então, a gente vai lá no supermercado, no caixa, e a pessoa às vezes erra um pouquinho, a gente já fica bravo, fica agoniado para ir embora, mas demorou o tempo todo para fazer a compra. Chegou no caixa, a gente quer logo que resolva, que vá embora, que não tolera que a pessoa demore, não tem a tolerância. Aí quando for lá no nosso trabalho, a pessoa que nós estamos atendendo também não vai ser tolerante com a gente. E isso vira uma bola. Então, se a gente não fizer o que a gente queria que fizesse pra gente, porque a gente não se coloca no lugar do outro, né? Quanto tempo aquela pessoa ali está trabalhando, né? Então, por exemplo, dos médicos hoje, a gente tiver que ir no hospital, imagina o trabalho que eles estão dando no hospital, no momento, o estresse, né? Com toda essa cautela de vírus e tal. A gente não se coloca lá, poxa, o médico me atendeu mal, pô, mas também, quantas horas às vezes ele está lá de plantão, né? Claro que não justifica, mas eu posso querer entender, se colocar no lugar do outro, ter empatia, né? O oposto do egoísmo, então, considerado ao ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social. A fraternidade está na primeira linha, é a base. Sem ela, não poderia existir a igualdade nem a liberdade séria. Então, temos que ser fraternos uns com os outros. Enquanto isso, toda a sociedade, daí claro, todo mundo tem que ser fraterno com todo mundo. Por isso que é um progresso, né? Processo, é uma lei que demora. Então, por isso o mundo não vai mudar de provas e expiações para a regeneração de um dia para o outro, porque depende das pessoas. Mas seria a mesma coisa quando a gente vai fazer uma aula de música, né? Então eu chego lá para aprender, o professor vai me ensinar lá, na primeira aula, vai me ensinar 3 notas musicais. Por que ele não ensina todas as notas? Porque primeiro eu tenho que praticar aquelas, exercitar aquelas, e na próxima aula eu aprendo mais 3 notas e pratico aquelas notas. Então a fraternidade, igualdade, a gente vai aprendendo de liberdade com o passar do tempo, exercitando. É claro que nós já estamos há muito tempo, né? Porque a gente viveu, voltou, para aprender isso tudo. Mas realmente isso demora. Só que depende do esforço de cada um de nós. Porque a mudança começa em mim, começa na minha casa, né? A menor célula da sociedade é a minha casa. Então, se eu não sou fraterno, se eu não dou liberdade em casa, se eu não tenho tolerância, indulgência na minha própria casa, como é que eu vou espelhar isso para a sociedade? A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade, a igualdade da fraternidade e a liberdade é consequência das duas. Com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bastante bons e benévolos para viverem fraternalmente. Num povo de irmãos, a igualdade será consequência dos seus sentimentos, da maneira de procederem e se estabelecerá pela força mesma das coisas. Qual, porém, o inimigo da igualdade? Qual que é o contrário da igualdade que a gente tinha visto antes? O orgulho, que faz que queira o homem ter toda a parte, a primazia e o domínio. A liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Está em Obras Póstumas, também é um livro interessante para a gente ler. Então, olha só, como que o orgulho, o egoísmo, né, principalmente o orgulho, ele nos causa problema.
A gente quer tudo primeiro para mim, né? A gente quer ser o primeiro, não quer ser ofendido, não quer ser deixado para trás. Isso é orgulho, né? A gente fala de orgulho ferido. Então, se a gente for olhar todos os nossos males, a maioria deles está como base lá, como primeiro o orgulho, se a gente for no fundo mesmo e olhar. Por isso que é tão complicado deixar disso. Mas conforme a gente vai percebendo, a gente pode ir melhorando e deixando de ser mais orgulhoso, pedindo ajuda, ajudando os outros, quebrando esses paradigmas aí. Porque isso é um trabalho, como diz o nome, é difícil mesmo, é trabalho, é exercício, é treino, é dedicação, é esforço, né? Então chegamos ao final do conteúdo aqui, na conclusão que vai dizer, o trabalho é lei da natureza, mediante ao qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio das suas necessidades imediatas, na comunidade social onde vive. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõem a abnegação. Bacana, né? Então esse slide aqui, como eu comentei, eu acho que no início já, está no site da Federação Espírita Brasileira para consulta, se vocês quiserem ver. É claro que o texto está mais completo, né? Eu não ia ler o texto aqui na íntegra, vocês vão encontrar mais coisas ali. Mas já deu para ficar claro, né? E entender aqui, responder as duas questões, que vai ser aqui a justificar a necessidade do trabalho. Então, por que o trabalho é necessário? Porque eu tenho que manter a conservação do meu corpo e eu tenho que desenvolver minha inteligência. E também porque é uma lei natural, né? Eu vou ser obrigado a fazer, porque nós estamos sempre progredindo, nós vamos retroagir. Então, para progredir, eu tenho que evoluir intelectualmente para que depois eu evolua moralmente. Então, por isso é necessário. E esse trabalho, ele vai ser dividido, lembram, em 3 coisas, né? Material, espiritual e moral. Olha que complexo, que completo que é. Talvez a gente está só lembrando do material. Vamos agora dar mais ênfase no espiritual e moral. Vamos tentar trazer esses conteúdos dos nossos estudos para a nossa vida, porque isso só vai acelerar o nosso progresso. Ele só diz respeito a nós e, consequentemente, vai melhorar o ambiente que a gente vive, né? E aí, para solucionar o problema da miséria social, igualdade, fraternidade e liberdade. Então, para isso precisamos mais educação para essas coisas, como vai dizer no texto ali, né? Precisamos ser fraternos em casa, precisamos ter tolerância e paciência em casa, para que isso se espelhe para a sociedade. Então, lembramos, né, que temos nosso primeiro objetivo, nossa família, a nossa casa, aí a sociedade, né? Temos um objetivo com todo, né? Não só conosco, mas com todo o ambiente onde a gente vive. Somos co-criadores e temos como compromisso ajudar na construção de um mundo melhor. Mas para isso temos que trabalhar, temos que nos esforçar, pessoal. Então vamos chegando ao fim. Um abraço aí para o pessoal do ESD, né? Espero que todos tenham compreendido e tenham anotado, né? Façam questões agora para os monitores na aula online. E fiquei muito contente de poder contribuir com vocês. Espero voltar outras vezes. Pessoal, um abraço para vocês e até mais.